Nós estamos em ano de alinhamento e queremos continuar falando sobre alinhamento. E nós queremos falar de alinhamento hoje dos dois vértices da cruz, não é? Do alinhamento do homem para com Deus e do homem para consigo mesmo. Pastor Marinho, semana passada, quando ele pregou, ele falou sobre alguns olhares que nós temos que ter e eu me lembro bem de que ele falou que nós devemos olhar para os lados com amor. Isso implica os nossos relacionamentos e para o alto. Nós também precisamos aprender a olhar para o alto com arrependimento, com contrição diante da nossa condição. 2 Coríntios 5, 18 a 20 diz assim: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos: reconciliem-se com Deus. A nossa história, ela é uma história de reconciliação. Deus é exemplo perfeito que nós temos para isso, pois Ele nos reconciliou consigo mesmo através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, separados da graça e do amor de Deus. Ele fez de Jesus o Cordeiro inocente que tornou-se expiação pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado, para que através do seu sangue nos reconciliasse com o Pai, nos tornando agentes de reconciliação. Deus sempre tem uma segunda chance para nós. E a história que nós vamos abordar hoje é mais uma dentre as muitas que a palavra de Deus revela. Inclusive, pode ser até a sua história, porque Deus está dizendo aqui, hoje, nessa noite, que você pode voltar para casa. Esse é o tema da nossa palavra. Você pode voltar à palavra. E a história que nós vamos usar é a história de Isaac, de Rebeca e seus filhos. É uma história que começa praticamente perfeita. É uma obra-prima, pois trata-se de um homem que perdeu sua mãe, está entristecido, mas que nem por isso deixa de andar pelos campos e conversar com Deus, mantendo a sua comunhão com Ele, que consulta ao Senhor o momento de possuir uma esposa. E quando a sua esposa vem trazida pelo servo que o seu pai manda buscar, a palavra de Deus diz que ele a ama, né? E ele a toma para si. Mas quando chegam os filhos e eles crescem, os desastres começam a acontecer. E aí entra aquilo que às vezes a gente também tenta fazer, com estratégias, tentando ajudar a Deus, achando que aquilo que está se passando na nossa mente, no nosso coração, é o correto. Então eu acho que eu vou ajudar a Deus a fazer aquilo que talvez Ele não esteja conseguindo ver, não é? E são ações que muitas vezes acabam resultando num desastre. Essa história é a história de Isaac, filho de Abraão, filho de uma promessa que Deus fez a um homem a quem Ele convidou a sair do meio dos seus parentes, da sua terra, ir para um lugar para começar uma nova realidade e tendo uma identidade de crença. Deus, o único, o incomparável, o invisível, o imortal, o Criador dos céus e da terra, foi Ele que chamou o próprio Abraão para sair da meio da terra onde seu pai habitava, onde sua família estava, onde estava todo mundo, para ir para um lugar onde Deus lhe mostraria. E ele sai, a Bíblia fala que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Independentemente dele ser velho, da sua esposa ser estéril, ele acreditou em Deus e ele sai. E há um momento, depois de passar muito tempo,
que a promessa se cumpre e nasce Isaac, é aquele da criança que é oferecido em sacrifício porque Deus pede, mas na hora Deus provê um cordeiro para o sacrifício, Isaac é liberto. É esse Isaac que quando estava de luto, passeando ali, entristecido, orando a Deus, né, para o consolo, e o seu pai já tinha mandado ele nas terras lá da mãe dele para buscar uma esposa de lá. E quando ela chega, ele a ama, e os dois têm um momento de lua de mel, de alegria, e os filhos nascem, começam a crescer, e chega um momento que eles tentam ajudar um dos filhos a dar continuidade a esse legado de Isaac, a essa continuidade daquilo que foi prometido a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação. Não é? Através de um único filho que herdou a promessa, porque tinha Ismael também, que foi o filho gerado no erro, na tentativa também de Abraão e Sara ajudarem o Senhor. E chegamos a esse ponto aqui com Isaac e Rebeca cometendo o mesmo erro, querendo talvez ajudar a Deus. E aí começam os desastres, porque a gente começa a tomar atitudes por nossa própria conta, achando que está tudo legal, que está tudo certo, né? Eles antecipam acontecimentos, porque tudo começa quando Isaac envelhece e fica cego, começa a perder a visão. Ele fala assim: acho que está na hora de eu chamar Esaú, o filho primogênito, aquele que nasceu primeiro, para lhe dar a bênção, porque daqui a pouco eu morro e não dá tempo de cumprir. Sendo que isso era uma prerrogativa divina. Deus sabe o tempo de todas as coisas. Tanto é que vocês vão ver lá para frente, depois que tudo acontece e Jacó ainda volta para casa, o pai ainda está vivo. Depois de mais de 20 anos, eles ainda vão sepultar o pai, que não havia morrido ainda. Então, a nossos achômetros de achar que algo vai acontecer, eu preciso me prevenir, eu preciso guardar dinheiro para isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer assim assado. E Isaac, na tentativa, ele soprou essas palavras de que, olha, eu preciso chamar o meu filho para abençoar. E Esaú era o filho da preferência de Isaac, o filho da caça, o filho dos campos, o filho que gostava da terra. Isaac amava o cheiro de Esaú, do mato, quando ele chegava das criações, não é? Já Rebeca tinha o delenho especial por Jacó, que era o filho caseiro, que ficava na barra da saia da mãe, todo mimado, tudo cuidado pela mãe. E quando a mãe fica sabendo que o pai vai tomar essa atitude, o que ela faz? Vem até o filho e sussurra aos seus ouvidos. Porque antes, em uma situação de fome de Esaú, ele chega em casa e o seu irmão estava acabando de preparar um prato saboroso, um carneiro feito com lentilhas e tudo mais, um guisado. E ele fala: cara, eu estou chegando do campo arrebentado, dá isso aí para mim comer. Eu falei: de jeito nenhum você vai comer isso, vai fazer o seu. Eu falei: você não está entendendo? Se eu não comer agora, eu caio para trás e morro. Eu falei: não, de graça você não vai levar isso. Fala o que você quer. Eu falei: eu quero o direito que você tem à primogenitura, eu quero para mim. Ele falou: que adianta a primogenitura se eu morrer agora? Não, então é sua. Então, baseada nessa troca que eles fizeram, e que talvez o irmão desleixadamente, despreocupadamente tenha achado que fosse brincadeira, Rebeca lembra disso e sussurra aos ouvidos do seu filho preferido: olha, o teu pai vai passar a primogenitura para Esaú. Porque a mãe, no seu coração, entende que quem tinha que continuar o legado era o filho que nasceu depois. Uma que Deus mesmo disse, quando Jacó nasce grudando o calcanhar de Esaú, a palavra de Deus vem e fala assim: olha, o filho mais velho servirá o mais moço. Então, já havia uma palavra nesse sentido. Mas quem falou para você que Deus precisa da sua ajuda para fazer o que Ele prometeu? Quem falou para você que Deus precisa da sua ajuda? Ele precisa da sua fé, Ele precisa da sua confiança e obediência nele. O resto, deixa com Ele. Às vezes a gente vê uma coisa que está fora do padrão, a gente tem a tendência de desesperar mesmo e buscar socorro em outras vias, e esquecemos que tudo debaixo do céu
está no controle e nas mãos de Deus. Nós precisamos aprender a confiar. E não foi isso nem que Isaac e nem Rebeca fizeram. Isaac se antecipou a Deus, prevendo talvez a sua possível morte. Fala: ó filho, vai lá no campo, faz uma caça, cozinha uma comida para mim bem saborosa, teu tempero, e traz aqui, porque está na hora de eu te abençoar. E Rebeca corre, tramando com o filho mais novo, que é Jacó, e fala assim: eu já tenho uma caça aqui, nós vamos fazer ela agora. Mas mãe, eu não posso, meu irmão é peludo, eu sou todo liso, ele tem pelo no corpo inteiro, eu não tenho nada. Está tudo preparado. Peles de animais nos seus braços, no seu peitoral. E se por acaso, porque o pai já estava cego, se por acaso seu pai desconfia, mas não vai dar tudo certo. E enquanto Esaú sai para a caça, Rebeca vai lá, prepara o prato saboroso para Isaac e dá nas mãos de Jacó, e ele leva. E quando ele leva, ele fala assim: nossa, mas a voz parece que é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú, mas vem aqui perto para eu passar a mão em você. E passa a mão naquelas peles de animais, e ele se confunde, e ele promulga toda a bênção que ele tem para Jacó, o filho mais velho. E ele sai de lá feliz, e come e tudo mais, e vem embora. Quando Esaú chega, ele fala assim: ué, mas quem está aí? Pai, sou eu, seu filho Esaú. Assim, mas eu já abençoei você. Não, pai, o senhor não abençoou, eu fui buscar a caça, fiz agora, eu fiz. E aí se descobre a trama que foi feita para que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú. E é aí que vem a ruína dessa família, não é? Eu quero que você saiba que mesmo sendo um lar onde havia uma promessa de Deus, assim como também o temor ao seu nome, Isaac era o filho de a promessa de Deus a Abraão, mas era um lar que conhecia o grande eu sou. Mesmo assim, não estava livre de tragédias, porque todos nós erramos, nós tomamos atitudes errôneas no decorrer da nossa vida. Mas a crise se instalou aí de uma forma terrível. Mas são nos momentos de crise que o nosso caráter e a nossa fé são testados. Aí que nós vemos quem é quem. Nós podemos até errar, nós podemos até cair. O importante é como eu e você vamos reagir depois disso tudo. Uma coisa é certa: mesmo depois que se instaura o caos, Deus tem o poder e o desejo de transformar o caos em bênção. Tem essa frase aí? Não tem? Você pode repetir comigo? Mesmo depois que se instaura um caos, Deus tem o poder e o desejo de transformar esse caos em bênção. Amém? E eu te pergunto: existe algum caos envolvendo a sua família ou a sua vida hoje? Nossas reações, elas podem desencadear uma sucessão de erros por conta daquilo que nós estamos sentindo. Às vezes você recebe um reimpacto de uma ação e sua reação naquele momento leva você a tomar algumas atitudes. É lógico, quando você escolhe não dobrar os seus joelhos e buscar o Senhor para uma orientação nítida. Então aí nós corremos o risco de tomar algumas atitudes sem passar pelo crivo de oração, que vão desencadear uma sucessão de erros por conta daquilo que nós estamos sentindo. Por exemplo, Esaú reagiu movido pelo ódio, pelo orgulho e pelo ressentimento. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 4:23 que sobre tudo que se deve guardar, porque dele não guardar o coração no momento desse de crise, de caos instaurado, pode fazer com que o nosso coração exploda em alguns sentimentos. Esaú não guardou seu coração. Isso é o que a história diz. Porque Gênesis 27, 41 e 42, depois que Esaú fica sabendo de tudo que aconteceu, olha que é uma palavra.
Ora que é uma palavra em relação a Deus. Isaac promulga uma bênção, mesmo que erroneamente, a vida de Jacó. É uma bênção linda. Se você ler Gênesis, você vai ler sobre fecundidade, sobre ser promissor e de realmente ter caminhos aplanados na presença. É uma coisa linda, essa promulgação da bênção. É tão forte essa palavra que quando Esaú chega, ele fala assim: mas não sobrou uma bênção para mim? Assim, eu já abençoei seu irmão. Era algo irrevogável que não dava para voltar atrás. Ele não podia simplesmente falar: Jacó, vem cá, eu estou te amaldiçoando para abençoar o seu irmão. Ele já tinha promulgado a bênção, ele já tinha decretado. Esaú fica desesperado, fazer uma bênção só. E você não tem bênção para te dar. A única coisa que eu posso te falar é que você vai ser, o seu irmão vai ser senhor sobre você. A seriedade disso. E quando Esaú toma conta disso, aí começam a explodir as reações. E é quando ele fala em Gênesis 27, 41 e 42. Esaú, olha o coração, Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. Ele disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Outro também que quis prever a morte do pai: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca que o seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, a seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Olha só, o consolo do irmão revoltado era a sede de um dia poder matar o seu irmão pelo que aconteceu. Outro erro e precipitação que Esaú comete aqui. Gênesis 28, de 6 a 9 diz assim: Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo dera-lhe a ordem de não se casar com uma mulher cananeia, ou seja, uma mulher daqueles que habitavam naquela região. O povo cananeu era um povo que dominava parte do Oriente Médio e que vivia em Canaã. Incluía outros povos também. Hoje é a região que corresponde ao Líbano, a Israel, a Jordânia e a Síria. O povo cananeu incluía também os jebuseus, os amorreus, os heveus e os gergazeus. Eram essa comunidade ao redor aí de povo idólatra que se chamavam os cananeus, não é? E nem Isaac, nem Rebeca queriam que os filhos se casassem com a mulher daquele lugar ali. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael, né, que era o irmão de Isaac, o irmão fora do casamento, né, tido com Agar, e tomou uma Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinham. Então, além dele, no seu coração, nutrir ódio e ressentimento, de sede de vingança pelo irmão, ele toma atitude conscientemente de que desapontaria seus pais nas suas escolhas. Ele faz isso numa atitude de rebeldia. Ele se levanta e fala assim: vocês não gostam? Então eu vou me casar exatamente com uma delas, fora as outras mulheres que o texto fala que ele tinha. E nós vemos aí que tem um texto depois promulgado por Moisés nos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue. Embora isso não tivesse sido escrito ainda, mas já valia para a realidade ali dos tempos. Gênesis 8, 21 diz assim: pois o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal, Deus desde a infância. É a realidade que o pecado provoca em mim, em você, essa malignidade, né? Só Deus mesmo, por meio do seu Espírito, pode mudar a intenção do coração do homem. Quando Caim não aceitou
que Deus se agradou mais da oferta, do sacrifício de Abel, Deus viu o estado em que Caim ficou. E Deus fala com Caim duramente, ele fala assim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. E ele, ou seja, o pecado, deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Olha o termo usado aqui: o pecado deseja nos conquistar. O pecado se traveste de cores, de situações, de enganos, de telas de descanso, no propósito de nos conquistar e nos tirar do foco e do propósito da graça e da salvação que Jesus Cristo pode nos oferecer. E Deus fala isso com toda a nitidez. Caim, olha, seu coração está transtornado, você está irado, eu sei a sede que tem no seu coração, não é? E o pecado bate à sua porta e ele quer conquistar você para que você faça aquilo que o seu coração está disposto a fazer. Mas você precisa, você deve dominar sobre o seu coração. E não foi o que Caim fez. Exatamente como Caô, ele vai e mata o irmão por revolta. E por vezes eu e você nos comportamos como Caim ou como Esaú, pois nós não estamos dispostos a dominar os nossos impulsos no momento de ira, no momento de cólera, nem no nosso coração encolerizado ou na nossa sede de vingança, a gente não está disposto. Nos rebelamos contra Deus e às vezes contra os nossos queridos, com quem está conosco na nossa casa. Orgulho fala mais alto do que a humildade em perdoar e talvez até mesmo pedir perdão. Daí florescem ações, porque nós estamos cegos. Nós preferimos ter razão ao invés de amar. Nós queremos justiça própria no lugar do perdão. Nós preferimos encher-nos de ira ao invés de exalar a paz. Nós sacrificamos no lugar de obedecer. São ações que só nos distanciam uns dos outros e também de Deus, ao invés de nos aproximar. Nós não rendemos ao fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, temperança, bondade, longanimidade, paciência, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E não há pecado que queira nos conquistar. Agora Jacó reage com mais humildade e obediência. Ele poderia ter argumentado com seu irmão. Na hora que ele ficou sabendo que a mãe falou, ele poderia falar assim: peraí, vamos ter um tete aqui, Esaú. Você não faz de bobo não, porque louco você não é. Você está esquecendo que você me vendeu a primogenitura? Você está esquecendo que no momento de fome você abriu mão do seu direito legal de primogenitura? Como se agora você vem querer pagar de querer me matar? Isso não anula o erro de Jacó de ter enganado seu pai, de ter feito todo um estratagema junto com a sua mãe e se submetido a essa realidade. Não anula as mentiras que ele diz ao seu pai de forma alguma. Mas ele tinha alguns argumentos para com o irmão, não para com o pai, mas para com o irmão, talvez sim. Mas talvez pelo medo que ele estava sentindo porque ele fez uma coisa errada, talvez ele tenha se calado na sua condição e preferiu se manter em humildade e obedecer. Ele escolheu até perder o convívio, mas não a bênção. Ele perdeu o convívio com a sua família, mas não a bênção. Olha o que aqui diz Gênesis 28, de 1 a 5. Então Isaac chamou a Jacó, deu-lhe a sua bênção e ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padarã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que você
tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, o irmão de Rebeca, mãe de Esaú e Jacó. Emergir no caos, meus queridos, quando ele já está instaurado, não é a melhor solução para nós enfrentarmos as nossas crises, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Até porque um abismo chama outro abismo, né? Deus é aquele que pode e quer intervir no caos da humanidade e mudar as circunstâncias. Ele reverteu o caos de 400 anos de escravidão do povo de Israel no Egito, concedendo a libertação. Ele abriu um mar diante do caos da perseguição dos egípcios para com os hebreus, que tinham o mar à frente e os egípcios à sua retaguarda, vindo sedentos para matá-los. Ele abriu o mar. Ele trouxe uma provisão diante do caos. No deserto ele proveu aquele povo de alimentos no momento de fome, conservou as roupas e os sapatos durante os 40 anos que eles rodaram o deserto procurando a terra prometida. Por conta do pecado não saíram do lugar. As guerras vencidas no caminhar desse povo. Chega um momento até com Josué que o sol para, assim como a lua, na transposição do dia. Homens que foram levantados do nada para se tornarem líderes à frente do seu povo. Deus interviu no caos da humanidade quando não se falava mais em salvação e providencia Jesus como um sacrifício definitivo para o perdão dos nossos pecados. Os homens que foram levantados para ser norte e instrumentos na mão de Deus, Jacó também irá se tornar um desses homens, chamados para serem canais de bênçãos. Mas no momento, Jacó nem imagina isso, ele não sabe de nada. Ele só está fugindo da sua própria casa, com medo no deserto, sem o suporte, o cuidado, o respaldo da sua mãe, e com muitos conflitos dentro de si. Ele tem uma média de 750 quilômetros para andar, até chegar em Padã-Arã, sem nada, só com uma bênção. Se ele fosse mergulhar nesse caos da sua situação, ele não duraria talvez um dia no deserto. Mas naquela noite, Jacó junta as pedras para fazer do seu travesseiro, para passar a noite ali no relento, e ele tem um encontro com Deus, ele tem uma visitação do céu. E Deus diz assim para ele, nesse percurso: eu estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que você vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvidas, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. A bênção do Senhor sobre a vida de Jacó foi um renovo e o combustível para ele continuar a sua caminhada no deserto, por mais que fosse longa distância. Mas foi o combustível, de que alguém que buscou a face de Deus e teve essa visitação do céu e focou no seu objetivo maior. E o seu objetivo maior era a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, Foi o que renovou o ânimo dele nessa caminhada. Quero dizer que não foi nada fácil para Jacó, nesses longos 20 anos, porque ele chega lá, encontra a família de sua mãe, encontra seu avô materno, vê o seu tio Labão, que vai ser o seu sogro, se apaixona por Raquel. Mas aí começam os dramas de Jacó. Labão fala para ele: olha, você gostou da minha filha? Então trabalha 7 anos para mim, que quando acabar os 7 anos eu te dou ela. E ele tem um novo objetivo,
né? Foco, o coração palpitando por ver aquela moça linda lá passeando na frente dele todos os dias. Ele trabalha 7 anos por Rebeca. E quando chega o tempo que vence o prazo, ele fala: não, você vai casar com Rebeca. Falou um estratagema lá, e no escuro eles mandam a filha mais velha, que é Lia. E ele tem relações com Lia. Quando ele acorda no outro dia, ele fala assim: mas essa não é Rebeca, essa não é Raquel. O que você fez comigo? Eu falei: espera aí, aqui tem um costume, não se casa a filha mais nova sem antes casar-se a mais velha. Mas você fica tranquilo, passa aí esse período de núpcias, de lua de mel, e aí eu te dou Raquel. Mas aí você vai trabalhar mais 7 anos para mim. E são 20 anos nesse jogo de engano que Jacó passa ali com seu sogro Labão. E depois, quando acaba esses 14 anos, ele começa a trabalhar por si mesmo. Ele quer vir embora, mas o sogro faz uma proposta para ele: você começa a trabalhar, e faz o estratagema lá. E não entende porque durante 6 anos ele produz muito mais rebanhos do que aquilo que ele produziu o tempo todo quando ele trabalhou para o seu sogro. E os outros filhos, os irmãos de Raquel, começam a olhar para ele com os maus olhos, falam assim: ele está enganando meu pai. E o pai também começa a ficar assustado, e na região ele começa a prosperar e prevalecer sobre o próprio sogro. Deus sempre foi com ele. E onde tem promessa de Deus, o caos tem que ceder, porque a vida é renovada e começa a emergir do nada. Jacó saiu com uma mão na frente e outra atrás, diante de um caos, diante da tristeza, com sentimento de culpas. Mas havia uma bênção promulgada sobre ele. Havia realmente uma promessa de Deus sobre a sua vida. E onde tem promessa, onde tem bênção, o caos tem que ceder. As coisas precisam começar a ser transformadas, e a vida nova começa a emergir do nada. De repente, você começa a ver as coisas se transformarem. Então eu não sei o caos em que você possa estar vivendo, ou sua família, ou alguém que você ama. Simplesmente creia na promessa de Deus. Creia no poder, na bênção que o Senhor tem para fazer. E às vezes essa bênção é através de você, porque você não está aqui hoje à toa, por acaso. Deus quer fazer algo na sua vida, ou através da sua vida, em favor de alguém que você ama. Onde tem promessa de Deus? Não, vamos repetir. Onde? Dá para melhorar? Vamos lá? Amém? Pastor, você não está entendendo. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Pastor, você não está entendendo. Meu querido, quem não está me entendendo é você. Deus é Deus em cima no céu, embaixo na terra. Ele não perde o controle de nada. Ele sabe o caos e a atmosfera que possa estar ao seu redor, mas Ele tem a saída, Ele tem o livramento, Ele tem o controle, Ele tem o escape. Ele é o dono da situação. Nós precisamos crer, esperar e confiar. Não importa o ambiente, a família onde você está inserido. Não importa se seu pai não é o espelho de pai, se a sua mãe não é o espelho de mãe. Não importa nada disso, você não está aí por acaso. Porque Deus não te colocou nessa família para que você sofresse a vida inteira e nada acontecesse. Se você tem o conhecimento da verdade, da promessa, da salvação em Cristo Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo você e a sua casa. Nós precisamos crer que Deus pode mudar o caos da história onde nós estivermos inseridos. E Ele quer fazer. Como quer. Não importa o ambiente, não importa o caos, o abismo existente entre vocês. Importa somente que onde tem promessa de Deus, tem bênção que sucumbe ao caos. Onde tem promessa de Deus, tem a bênção que vai sucumbir o caos. Se alimente das bênçãos de Deus e não do caos, porque Jacó não desistiu de crer. Eu não sei se você é alguém que está em fuga de si mesmo.
Sabe quando a gente quer fugir da nossa história, da nossa realidade, de nós mesmos? Eu não sei se você está procurando no sol escaldante ou nas areias que cortam o seu rosto pelo forte vento, no deserto, um norte para a sua vida. Mas às vezes não está encontrando. Eu não sei se essa é a sua realidade hoje à noite. Talvez você sinta culpa, não é, pelo seu passado, ou então mágoa e rancor pelo que te fizeram e você não consegue esquecer. Talvez você tenha se decepcionado com os homens e tenha transferido essa decepção para Deus, porque você fala: Deus, onde o Senhor estava que não estava cuidando de mim quando eu vivi essa decepção? Então você transfere a culpa para Deus por estar vivendo assim, e por isso você está cada dia mais distante daquele que pode demover o caos da sua vida. Pode ser que você tenha perdido as suas forças e fala assim: mas já passou tanto tempo, eu não consigo mais, né? Existe um bloqueio e parece que nada vai acontecer de mudança. O Senhor manda te dizer nessa noite: não perca a fé, porque a sua vitória pode estar na próxima curva. Você só precisa manter o foco e não se esquecer de que Deus é o maior interessado na sua felicidade. Você pode falar para quem está do seu lado? Deus é o maior interessado na sua felicidade. Vira para alguém que está atrás e fala a mesma coisa. Vira. Porque Deus nos criou para viver um propósito de graça, de paz, de salvação, de vida, de alegria, de saúde, de comunhão, de sentar à mesa. Porque Ele nos ama. Hoje Deus também está mandando te dizer: você pode voltar para casa. Jacó passou 20 anos da sua vida com sombras de um passado que não conseguia esquecer. 20 anos lembrando de Esaú, seu irmão, lembrando do acontecido, lembrando das palavras de sua mãe, com saudade de casa, com saudade de família, mas com aquele sentimento de culpa no seu coração. E às vezes ele se focava no trabalho, naquilo que ele queria conquistar, porque ele sabia que tinha uma bênção de Deus para a sua vida, mas ainda a engrenagem não funcionava, muitas coisas estavam fora do lugar. Mas ele não parou, nem desistiu. Ainda além desse peso, tinha essa maldade do seu sogro, que chegou a um momento, uma situação insuportável, que parecia que não havia mais o que Jacó fizesse, que ele não morreu nas mãos do seu irmão, mas ele morreria pela mão do seu sogro, que por ganância, por querer possuir as coisas que o seu genro tinha, ele chegou a esse ponto. Então, é neste momento em que parece que não existe mais forças para prosseguir, Jacó ouve a voz de Deus, que diz: você pode voltar para casa. Gênesis 31:3 diz assim: o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e de seus parentes, eu estarei com você. Deus estará com você, se você tão somente confiar naquilo que Ele está fazendo. E é o que acontece. Jacó, enfim, ele retorna para casa com suas esposas, com as suas servas, com seus filhos, com uma fortuna e rebanhos consideráveis. Tem um rolo lá, porque ele sai escondido de Labão, né? Porque Labão saiu, viajou, e ele pega a sua família, já previne, eles saem de madrugada e rapam. Quando Labão volta para casa, descobre, ele fica furioso e sai o encalce de Jacó, né? E o desejo dele é de matar. E Deus, quando Ele protege, Ele não precisa de você se armar com nada. Ele te defende dos seus acusadores, porque é Deus que nos justifica. Um anjo brada contra Labão e fala: não toque nele. Aí ele se derrete, fala: não,
Eu só vim aqui, começa a usar de uma outra política covarde, né? Não, eu só vim aqui porque você não deixou eu dar um beijo nas minhas filhas, nos meus netos, mas a vontade dele era de acabar com a vida de Jacó ali na estrada mesmo, no deserto. Mas foi a presença do anjo do Senhor que o impediu de cometer tal ato. E eles se despedem e a jornada de Jacó continua, mas com muito medo ainda. E o texto diz que quando ele chega no momento em que ele vai se deparar com o encontro com seu irmão, ele usa de um estratagema de comandar mensageiros adiante dele, né, para falar para o seu irmão que ele está chegando, mas manda um monte de coisa, um monte de rebanho, fala, olha, e em turnos, cada vez em um turno de pessoas, e era uma caravana imensa levando. Mas naquela noite ele ainda está com seu coração inquieto. E é a noite que ele tem aquela luta com Deus, não é? Que ele luta com o Senhor ali para ser renovado mesmo no propósito de Deus. E é onde Deus o toca e muda o seu nome. A sua história se renova quando você busca Deus com intensidade de coração e humildade e reconhecimento de que você não é nada sem Ele, de que você precisa dEle para dirigir o curso das suas vidas, que todas as suas forças, que tudo aquilo que você tem, que aquilo que você conquistou no decorrer da sua vida, não te dão condição de ter a paz que você tanto quer, de ter a harmonia e a alegria familiar, a comunhão que você tanto procura. E Jacó se rende, se humilha na presença do Senhor e fala assim: eu preciso de você. E Deus fala: porque você prevaleceu, seu nome não será mais Jacó, que significava enganador. Agora seu nome é Israel, e quer dizer príncipe do Senhor. Depois disso, Jacó reencontra o seu irmão e fala: o que foi isso que você fez, cara? O que esse monte de presente você me deu, que você mandou? Eu não preciso de nada disso não, fica para você. Eu tenho em fartura e em abundância. Olha aqui, Esaú, Deus trabalha no coração, mas a que fazia ele querer a bênção de Deus não era a continuidade do legado, mas era o orgulho de realmente poder usufruir daquilo que a bênção podia lhe conceder. Tanto é que ele esqueceu, porque aquilo que ele queria, ele tinha. Ele era rico também, ele tinha propriedade, ele tinha suas esposas, ele prosperou muito sobre a terra, porque Deus prometeu também que ele iria prosperar, ele seria uma nação forte também, porque Deus zela pela aliança, e ele tinha o sangue de Isaac, o sangue de Abraão nas suas veias. E os irmãos se reencontram, apesar do medo ainda de Jacó, e ele se estabelece na terra. Depois disso nós vemos os dois juntos indo sepultar o pai Isaac, que não morreu durante todo esse período, não é? E ele começa a dar início ao seu legado, já com as suas esposas, seus filhos, sua filha, e só Benjamim foi concebido na terra de Canaã. Mas aí começamos a ver a história das 12 tribos de Judá, né? São 12 filhos que vão dar continuidade a esse legado. Aquilo que Deus prometeu para ele já começou a se cumprir, porque Isaac foi o filho da promessa a Abraão. Já Isaac teve 2 filhos. Jacó teve 12 que se transformariam nas nações que povoariam a terra. Ele voltou para casa. A promessa de Deus se tornou uma bênção, sucumbindo o caos. Nós já estamos quase encerrando, mas eu queria partilhar uma história com vocês aqui que os irmãos mais velhos vão se lembrar. É a história de um pai e um filho. Um filho que foi criado nos ensinamentos do pai, nos preceitos do Senhor, com certa rigidez moral, com princípios. E ele foi absorvendo isso e vivendo essa realidade. Mas houve um tempo que esse filho precisou começar a frequentar a faculdade numa cidade vizinha. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Quando os filhos começam a ter que viajar para estudar fora. E esse jovem foi. E começou a entrar em conflito
com aquilo que o pai tinha ensinado, com a realidade das coisas que ele ouvia. No mundo moderno, nas universidades, na realidade daqueles que tinham um senso de libertinagem, que tudo era possível, que você pode fazer o que você quiser, que nós estamos no auge da juventude, eu posso. E quando ele voltava para casa, o pai começou a perceber algumas mudanças nas atitudes, nas ações, nas palavras, no olhar, e que começaram de certa forma a provocar um choque da realidade que ele tinha e daquilo que ele estava absorvendo lá. E nós sabemos como é a maioria dos jovens. São poucos aqueles que continuam se submetendo aos pais. Outros têm esse espírito de Esaú, de Caim, que querem se desbravar, achar que tem o controle das coisas. Mãe, eu sei o que eu estou fazendo. Você pensa que eu faço tal coisa, mas eu não faço, eu não vou. Pai, você pensa que... Não, eu sei, eu estou controlando. Eu bebo, mas eu bebo só um pouquinho, pai. Eu fumei um dia, só experimentei lá, mas eu não fumo. Mas chega com a roupa fedendo, chega com um bafo, mas ele não está fazendo nada. Até que chega um momento que o pai, assim, exausto, fala assim: filho, com dor no coração, eu não posso mais aceitar isso. Ou você muda, ou aqui não tem condição. E esse filho teimoso, rebelado, cheio de vontade, de verdades, ele escolhe então vazar de casa. Ele vai embora, rompido com seu pai. Se estabelece um silêncio de muitos anos. E esse jovem vai, se forma, se torna advogado, promissor. Mas o passado sempre lhe batia a porta. E ele começou a ver que por tudo aquilo que ele lutou, tudo aquilo que ele defendeu, eram coisas falíveis, vãs e passageiras, que não traziam felicidade, não traziam a realidade que ele sempre quis. Porque ele volta a lembrar da infância dele, dos tempos em que ele estava na casa com seu pai e era feliz quando criança. E não era a realidade que ele tinha plantado para os seus próprios filhos. Então ele resolve, depois de muitos anos, escrever uma carta para o pai pedindo perdão. E ele entra num trem e volta para casa. O trem não é nada grotesco, não é uma realidade proposital. E ele vai para essa viagem de trem. E no caminho do trem se lenta um senhor do lado dele. Eles começam a interagir e conversar ali. Conversa vai, conversa vem. E eles vão se envolvendo cada vez mais na conversa. Até que chega um ponto que a sabedoria do Senhor estabelece e fala assim: cara, pra onde você tá indo? Eu tô indo pra uma cidadezinha assim, assada e tal, que não sei o quê. Eu falei assim: tá, o que você vai fazer? Eu vou ver meu pai. Puxa, mas você deve estar com muita saudade, porque você parece assim que você tá muito ansioso, incomodado com a viagem. Ele fala assim: é que faz muito tempo que eu não vejo meu pai. Eu falei assim: melhor ainda, porque agora você vai poder matar a saudade. Eu falei assim: eu vou abrir meu coração pra você. Tem muito tempo que eu não vejo meu pai, mas eu saí de casa brigado com ele. As nossas relações terminaram não muito boas, e depois disso eu nunca mais falei com meu pai. Assim, cara, mas você tá voltando? Ele assim, Mas você sabe por que eu tô voltando de trem? Meu pai foi um funcionário da ferrovia, hoje aposentado. E existia uma vila de funcionários antes de chegar na estação. E meu pai mora numa dessas casas aí. E quando eu escrevi para ele, eu falei assim: pai, eu tô voltando para casa. Eu tenho saudades, eu tô arrependido, eu não acredito no que eu fiz, mas eu quero te ver. Eu assim, então, você já escreveu para ele? Eu assim, mas tem uma implicação nisso aí. Eu falei: olha, pai, eu tô voltando. E antes do trem chegar na estação, ele vai passar pela sua casa. E eu só vou descer na estação e vou te procurar. Se na janela da sua casa tiver um lenço branco amarrado. Se não, eu passo direto. E entendo que eu perdi a comunhão e o vínculo com meu pai para sempre.
Eu falo assim, cara, eu entendo a sua aflição. Eu falo assim, entende a minha aflição, mas agora eu preciso de você. Eu falo assim, por quê? Porque nós estamos chegando na cidade e eu não tenho coragem. É numa curva muito próxima. Começa a vila. A casa do meu pai deve ser a terceira casa, se eu não me engano. E tinha, na época, pelo menos uma árvore na frente da casa. E logo vem a casa e a janela, mas eu não consigo olhar. Eu queria que você olhasse para mim e só me dissesse depois se eu posso descer na estação ou não. E eles foram, ele foi não perdendo essa ansiedade, mas a hora que chega ali naquela curva, ele falou assim, logo depois dessa curva começam as casas. Aí ele deu um tempinho e perguntou, e aí, você está vendo alguma coisa? Você está vendo um lenço branco na janela? Ele falou assim, não, eu não estou vendo um lenço branco na janela, mas eu estou vendo uma casa com telhado cheio de lenços brancos. A árvore que você me falou na frente da casa tem lenço branco pendurado de cima embaixo. O gradil da casa, em cada ponta de lança, tem um lenço branco amarrado. A janela tem um lenço branco. E no portão tem um senhor com lenço branco acenando assim: você pode voltar para casa. E a história desse jovem se restabelece. Jacó, depois que José foi vendido para o Egito, e lá ele tem um estratagema de vida, né? De reagir à fome que haveria na terra, desvendando os sonhos de Faraó. E ele consegue buscar a sua família de Canaã e leva lá para o Egito, para o pai achava que ele já tinha morrido. Jacó vive 17 anos no Egito com José e morre. Mas ele pede para ser sepultado em Canaã. Ele voltou para casa depois de 17 anos no Egito. Morre, mas vem ser sepultado em Canaã. José morreu no Egito também, como governador. E depois que ele morre, o novo faraó que entra escraviza o povo de Israel pela sua força, com medo, temendo do que aquilo podia significar. Mas depois de 400 anos de escravidão, há uma libertação do povo de Israel. E os ossos de José, por Moisés, são tirados do Egito. E depois de 400 anos, José volta para casa. Israel também, depois de viver esse exílio, libertado da escravidão no Egito, e começa a sua jornada no deserto, de volta para casa. Depois de 70 anos no exílio babilônico, Deus trouxe de volta para casa o povo que foi escravizado por causa do pecado. Jonas fugiu do propósito de Deus, mas ele ouviu a oração de Jonas no ventre do peixe e disse: você pode voltar para casa. O filho pródigo viu o pai, mesmo que de longe, como se estivesse acenando para ele com um lenço na mão, dizendo: eu estou aqui te esperando, e você pode voltar para casa. Sabe o que Jesus disse? Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejam vocês também. O louvor já pode subir. Talvez você precise voltar para casa. Pai, pastor, você fala voltar para casa, mas eu estou numa casa. Exatamente. Mesmo estando dentro de casa, talvez você precise voltar para casa, porque você vive uma realidade alienada à sua família. Você vive trancado no seu quarto, só olhando em computador, com o celular na mão, nas horas das refeições. Você pega o seu prato e vai para frente de uma televisão, volta para dentro do quarto. Você não inteira da realidade da sua família, do trabalho do seu pai, da realidade da sua mãe ou dos seus irmãos. Deus está te convidando a voltar para sua casa, para o convívio de família, para as relações familiares, para ter comunhão com os seus, para sentar à mesa e viver um momento de cura, um momento de restauração.
Deus está te chamando para voltar a recuperar o vínculo e a confiança que outrora foi quebrado por causa das suas mentiras contadas, talvez para esconder seus erros. Você não consegue olhar para o seu pai, para sua mãe talvez, porque você já mentiu tanto para eles, decepcionou tanto eles, e você acha que eles não vão estender as mãos para você. Deus está te chamando a voltar para casa, para essa realidade. Deus está te chamando a livrar-se da rebeldia, do orgulho, porque você fala, mas é eu que estou certo, é ele que está errado, quem tem que me pedir perdão é ele. Quando a gente prefere ter razão do que o amor, nosso coração está emaranhado ainda em raiva e ressentimento. Então livre-se desse espírito de rebeldia, do orgulho, e volte para a comunhão que outrora foi perdida. Deus talvez esteja te chamando para encontrar o tesouro dessa presença do Pai, dessa comunhão. E por algumas decepções você foi se afastando, foi perdendo, abandonando a comunhão, a oração, a leitura da palavra, se esvaziando daquilo que realmente ardia o seu coração, que era o temor a Deus e a confiança na sua palavra e nas suas promessas. Hoje, a chama está opaca por falta do vento que sopra e abraça. Esse vento é o Espírito Santo de Deus. Deus quer que você volte para casa. Se você não experimentou essa realidade do amor de Deus ainda através de Jesus, como sendo o único mediador entre Deus e os homens, aquele que pode dar cabo à nossa vida de infelicidade, de culpa no pecado, não é? Nas garras de Satanás, de mudar o norte do nosso caminho, Jesus está com os braços abertos e te chamando. Você pode voltar para casa, para a realidade que está muito além do pecado, mas uma vida de salvação. Deus quer que você volte para casa. Não sei se você hoje é a pessoa que Deus quer usar para acenar o lenço para outra alguém, em sinal de paz, em sinal de perdão. Eu não sei se você aqui é o agente reconciliador, que vai abrir mão de toda justificativa, de toda justiça, de todo argumento, de toda razão, e falar assim: o que importa é o amor, o que importa é o perdão, o que importa é eu estar com você. Eu não sei se você é aquele que vai tomar o primeiro passo e falar assim: olha, não importa quem errou, não importa onde eu estou, não importa o que aconteceu, o que importa mesmo é o amor. É o amor que importa. E eu te amo em Cristo Jesus. Isso basta, porque esse amor pode quebrar barreiras, pode quebrar situações, pode quebrar o domínio de Satanás, toda a legalidade que Satanás tenta esfregar na nossa cara, dizendo que a gente não pode. Nós podemos quebrar no vínculo do amor. Orgulho não vale nada se não tiver alguém para amar. A razão não vale nada se eu não tiver nem alguém para compartilhar a vida. Deus quer nos reconciliar consigo mesmo, para que nós nos tornemos agentes de reconciliação. Deus quer reconciliar você com sua casa, para que a sua casa possa testemunhar o favor de Deus para outros. Deus quer restabelecer vínculos aqui, porque Ele tem chamado todos nós à sua mesa para sentarmos como filhos amados. Não importa falar: mas eu não tenho uma identidade de pai. Confia em Deus, confia que Deus é um pai perfeito, e se lance na presença dEle. Eu não quero que você se levante, muito pelo contrário, eu quero que você fique sentado e feche seus olhos e comece a ouvir essa canção. Mas se a partir do momento que você ouvir essa canção, você acha que você está precisando voltar para casa, ou que você está precisando acenar
o lenço para que alguém volte para casa. Se você está precisando pedir perdão ou conceder perdão a alguém, se você pode ter uma palavra que possa restabelecer o vínculo, se você pode se livrar do orgulho, seja lá o que for, à medida que você for sentindo isso e falar, essa palavra para mim, Deus está me chamando de volta para casa, você pode ficar de pé no seu lugar.